Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Estamos aqui, quinta-feira, dia 20/5/2021. Espero que esteja tudo bem com vocês. Ontem o negócio não foi brincadeira não, hein, filho? Nossa senhora! Ontem eu tava só de olho no câmbio para ver se o câmbio ia se controlar e tudo mais, né? Se ia ter impacto ou não. Gente, o negócio é o seguinte, o câmbio ficou com uma leve alta até mais ou menos 3 horas da tarde. A partir das 3, 4, 5, que é a hora que encerra as negociações, aí ele deu uma arrepiada e fechou numa alta bem forte, alta de 1,17%. Vejam bem, ainda não está num valor assim, altíssimo, ou coisa de a gente ficar com medo, ou coisa assim. Mas é bom ficar bem atento e acompanhando com o olho de Tandera, como a gente costuma dizer. E o dólar fechou em R$ 5,32. 31,6, mas sou obrigado a arredondar, 32 centavos. R$ 5,32. Bom, e não parou por aí, né? Porque se a gente for analisar, a muvuca foi longe. Nós podemos falar que o que aconteceu com o DAX? A Bolsa Europeia, vocês lembram que eu falei que ela estava bem gordinha, bem cheinha? Pois é, ela deu uma murchada, mas uma murchada braba, hein? Ela caiu 1,8%. Gente, é totalmente anormal Bolsa da Europa fazer uns movimentos igual está fazendo. O que dá para entender? Sabe o que parece? Parece que a Europa virou um mercado emergente. Essa é a sensação que dá. O pessoal tá assim, numa situação que, olha, chega até doer a arma. E a Bolsa, professor? A Bolsa fechou com queda de 0,28, uma quedinha bem pequenininha. Perto do que aconteceu com o DAX, passou longe a queda aqui no Brasil. Fechou em 122.636. Ótimo, maravilhoso. O que me assustou um pouco foi essa subida no finalzinho do dia do dólar. Porque se tivesse ficado no meio do dia e a bolsa fechado isso aqui, eu ia falar pra gente assim, nós fechamos com chave de ouro. Mas me preocupou um pouquinho, que eu não sei o que pode acontecer com a bolsa amanhã. Quem sabe ela dá uma queda um pouco mais abrupta, porque o dólar deu essa sinalização aí. Tem boi na linha e a gente vai tentar descobrir, tá bom? Vamos lá, e as notícias? Vamos lá, Infomoney. Ibovespa acelera perdas de dólar, sobe. Depois de sinalização da ata da FONC. Mercado registra perdas diante da sinalização do Federal Reserve a respeito de inflação. O Ibovespa acelera as perdas e através disso aqui. Aí eles chegam assim. Membros do Federal Reserve disseram que quaisquer aumentos nos preços devido a gargalos devem ter apenas efeitos transitórios na inflação, ou seja, gera inflação e depois ela volta para trás. Eu acho que não. Porque produziu dinheiro nos Estados Unidos. Se isso aconteceria se não tivesse produzido, se tivesse feito o efeito elástico, ela vai, estica e depois ela volta. Eu acho que isso não vai acontecer. Vocês me desculpam, mas é o que eu estou achando, crendo. 2 oficiais afirmaram que as pressões inflacionárias poderiam subir a níveis indesejáveis antes que o novo quadro exigisse uma nova reação, uma reação política. Nós tem reação política? Não sei, vamos ver o que está falando aí. Eu não sei não. E os índices americanos chegaram a cair 1%, enquanto o benchmark da B3 recuou 0,7%, mas depois fechou naquela mais baixa do que a gente acabou de falar. Resumo da ópera, nós estamos melhor do que a Europa, muito melhor que a Europa e melhor que os Estados Unidos. Mas não podemos nos esquecer que a inflação chegou aqui e por pior que nós sejamos em relação a outros países, o valor tem que ser corrigido pela inflação que o dólar fez. Então a correção do câmbio é natural ir corrigindo os valores das empresas. Por isso que eu vou falando para vocês que vai ter que chegar a 140, 145, 150 mil pontos para chegar no valor que era antes
com relação ao dólar. E dali para frente é o crescimento real. 170 mil pontos e assim por diante. Aí é outros 500. Então, eu não me assusto com essas coisas. Mas vamos lá, tem mais notícias. Infomoney. Bolsa brasileira está entre as melhores do mundo em maio, mês de maio. Graças ao super ciclo das commodities, alta vai continuar? Ponto de interrogação. Descontos em relação ao exterior, o momento benigno para blue chips de produtos primários acabaram impulsionando o mercado. E a questão é o seguinte, além do minério de ferro estar subindo em dólar, ela teve um acréscimo do câmbio em relação ao real, ou seja, o valor da inflação dessas empresas, elas têm que aumentar para corrigir a depreciação do dólar, porque ela não pode valer baixo, ela tem que voltar a valer o que ela valia, que era o valor real dela que valia antes em dólar, e mais o valor que está subindo em dólar lá fora, ou seja, as mineradoras, para mim, não vai cair, ela continua subindo, mas alguns ainda dizem que é uma ostentação. Eu não acredito. Gente, eu falando para você, não tem como fugir da bolsa subir. O pessoal vai falar que é o país que está crescendo. Na verdade, não. Ele está se regulando para os valores reais, porque as empresas são globais e os valores delas têm que ser em dólar. Se o dólar desvaloriza, ela vai subindo em real até ficar naquele valor que estava antes histórico em dólar, tá? É assim que funciona, não tem como fugir disso daí. Vamos lá. Infomoney. Justiça do Rio de Janeiro decreta falência da MMX de Eike Batistas e ações têm negociação interrompida. Quem comprou ações com especulação e coisa deve estar chorando amargamente, desesperado para saber o que aconteceu. Mas pode aparecer um desembargador e destravar isso daí e voltar a fazer funcionar. Mas a situação lá não está bonita. Vai ter que ter uma intervenção de algum banco, alguma coisa do gênero para resolver isso daí, porque como tá, não está. Notícia bem delicada. E olha que é de mineração, coisa que está crescendo muito no mercado internacional. E a China é uma das sócias disso daqui, hein? Eu tô de zoião nisso aqui também. Agora aqui é uma notícia interessante que eu venho avisando faz tempo e tá acontecendo. Olha lá. Infomoney. Criptomoedas, acho que é tudo no Infomoney, todos daqui são da Infomoney. Criptomoedas têm quedas de até 30% e perderam quase $1 trilhão. Você tem noção disso, do valor que é isso? $1 trilhão de valor. Sabe o que é isso? É a renda do Brasil, meu filho. É tudo que o Brasil pega Nossa Senhora! De imposto e tudo mais de um ano. Imagina só. É muito dinheiro. Tá desabando assim de uma forma inimaginável. Porque o risco é muito grande. E dessa vez, o movimento foi puxado por notícias envolvendo a China, que se juntou a outros fatores negativos que afetaram o mercado há alguns dias. A China falou o quê? Tá proibido negociar esse trem aqui, ué. Deixa eu ver se está falando dela aqui. Deve estar aqui, porque eu li sobre a China falando que não queria mais essas moedas aqui. Está proibido. Não sei se está proibido as empresas de terem ou como é que é. Eu sei que aconteceu um negócio desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu sei que a China cortou as asinhas lá. Falou, aqui não, hein? Não vem com esse negócio não. Inclusive porque o governo chinês está criando uma criptomoeda deles, né? E o brasileiro também está criando uma criptomoeda. Então, vamos lá. O movimento de queda teve início durante a madrugada e chegou a se acentuar durante a manhã após a agência de notícias divulgarem que instituições financeiras e empresas de meios de pagamento da China não podem mais participar de quaisquer transações relacionadas a criptomoedas. Ou seja, não pode mais negociar lá. Empresas financeiras e empresas de pagamento. Então você deixou de ter funcionalidade na China a criptomoeda. Ela deixou de ser uma moeda.
Então, esse foi o tchan do negócio. Meu filho, negócio é bonito, hein? Bonito de ver, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Fed, Federal Reserve americano, o Banco Central americano, reforça que alta da inflação é transitória, mas sinaliza discussão para mudanças nas compras de ativos. Integrantes do FONC apontam que, se a economia continuar a crescer rapidamente, pode ser necessário ajustar o ritmo das compras em breve. Os integrantes do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, reforçam o discurso de que os impactos dos preços vistos recentemente devem ser transitórios, que a gente acabou de falar na outra matéria. Agora tá lá, abre aspas, vários participantes sugeriram que, se a economia continuasse a progredir rapidamente em direção às metas do comitê, poderia ser apropriado que, a algum ponto nas próximas reuniões, começar a discutir um plano para ajustar o ritmo de compras de ativos. O que seria? Aumentar juros? O que seria? Cortar aquele trilhão do Biden? Porque pararam de falar, porque ele estava pedindo aquele outro trilhão. Ninguém está falando mais nada. Porque o primeiro trilhão que aprovou, ele já está gerando uma inflação danada. Se aprovar o segundo, aí que termina de arrepiar o ó do Borogodó. Então, gente, a coisa é delicada, hein? Delicada, hein? Powell disse que a recuperação continua desigual e longe de ser completa, e que a economia ainda não estava mostrando o padrão de progresso substancial, o que o comitê estabeleceu antes da mudança da política. Mas presta atenção, eles estão falando que é o crescimento da economia, compra exagerada rápida, que está fazendo isso. E eu falo que não é. É exatamente a questão do valor do dólar. Porque muitas das coisas são compradas da China, de outras moedas. Quando desvaloriza o dólar, as outras coisas ficam caras e as pessoas repassam, porque a margem de lucro ainda continua. Então, vocês me desculpam, mas isso aqui também para mim é conversa fiada. Conversa fiada, não é o consumo interno, não. Desculpa, mas isso daí é política de país subdesenvolvido. País desenvolvido como esse, não é assim que a banda toca, não. Vamos ver para onde vai parar isso aí. Eu já tinha cantado a bola ano passado que ele ia arrebentar os Estados Unidos, já começou. Olha que belezinha. Bem mais ou menos na época que eu falei, mas perto do meio do ano, já eu cantei a bola lá atrás. Lá atrás, quem me acompanha aqui sabe do que eu falei e tá vendo o que tá acontecendo. Vamos lá, BCE aponta riscos elevados à estabilidade financeira na zona do euro. Segundo o Banco Central Europeu, existe um aglomerado de riscos em alguns setores e países dentro da União Europeia, hein? E empresas do setor de serviços que foram mais atingidas pela pandemia. Então, o Banco Central Europeu está falando que os riscos, a estabilidade de empresas, bancos e mercados financeiros na zona do euro permanecem elevados devido ao impacto desigual da pandemia do corona. O que eles estão falando? Um país teve mais problema e o outro menos. E essas quebras, um país muito melhor e o outro muito ruim, um que conseguiu enfrentar melhor, o outro conseguiu enfrentar ruim, está fazendo com que gere muitos problemas e o número de falências está saltando muito, está aumentando muito. Falências das empresas não é só aqui no Brasil não, está acontecendo na Europa também. E você sabe o que é engraçado? Tá tendo um monte de falência e as bolsas lá crescendo? Como isso? Da onde isso? Ontem murchou 1,8%, não foi isso que eu falei? Mas e agora? Como é que fica isso daí? A economia está igual? Eu acho que não. Estão crescendo gigantescamente? Eu acho que não. Tem que tomar um cuidado danado, gente, com essas coisas aí. Ah, não é brincadeira não, hein? Vamos lá, dando sequência aqui nas notícias. Caixa, tudo Infomone. Caixa demite presidente e 2 diretores da FUNCEF. Causa seria insubordinação, entre aspas. Segundo apurou o Estadão Broadcast, o presidente da Caixa queria ter mais poder sobre a alocação de recursos do fundo.
que tem patrimônio superior a 80 bilhões de reais. A Caixa decidiu trocar 3 diretores da FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco, entre eles o diretor-presidente Renato Vilela, e os responsáveis pela área de investimento. Segundo apurou, a mudança teria sido motivada por insubordinação ao presidente da Caixa. Ele queria ter mais poder sobre a alocação dos fundos. Eles estão falando que não, mas parece que realmente está tendo alguma coisinha ali. Para mandar embora, tem que ver o que eles estavam querendo fazer. Espero que não sejam que eles estavam querendo comprar criptomoeda ou coisa do gênero, né? Para fundar a coitada da fundação da Caixa. Agora, as empresas do governo, os fundos de empresas do governo, eles deveriam aplicar o dinheiro deles dentro da própria empresa. Eu acho que deveria ser assim, tipo assim, a Petrobras tem um fundo, eu vou investir em empresas de outras empresas? Não, eu tinha que investir na própria Petrobras. E eu penso assim, tem gente que não, mas desculpa, mas para mim não vejo lógica ir em outras empresas, outros lugares, sendo que porque o risco é maior. Então, a própria empresa onde o funcionário trabalha tem risco, e, sabe? É um negócio meio estranho. Até poderia diversificar, mas deveria ser obrigatório, pelo menos, somente para os índices Bovespas, as 50 empresas no índice Bovespa, onde tem um pouco mais de estabilidade, um pouco mais. Vamos lá. Empresa chinesa entra com pedido de autorização para vacina. Tem uma empresa chinesa, um laboratório chinês chamado CanSino entrou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com pedido de autorização em caráter emergencial para uma nova vacina do corona, cuja aplicação exige apenas uma dose. Olha só que engraçado. Eles já têm uma vacina que é uma dose, e a gente está usando uma vacina que é comprada lá deles, os insumos, onde tem que dar 2 e até 3 doses. É bem estranho isso, não? E é capaz de aprovar, e aí a gente vai descobrir o quê? Que as vacinas que estavam sendo compradas lá não têm a mesma qualidade da que um laboratório deles tem. Olha que interessante. Ironia do destino. Eu olhei isso aqui e falei assim, não é possível, não é possível. Quer dizer que na China tem empresa que fabrica vacina que é uma dose só e resolve o problema, e nós estamos com problema, tem que ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí passa o prazo, o cara não foi no prazo, que virou outro, aí virou aquela malambança. Rezemos, só Jesus na casa, Nossa Senhora. Vamos lá. E para encerrar, ministro do Meio Ambiente é alvo de operação da Polícia Federal sobre setor madeireiro. A Polícia Federal informou em nota que cumpriu 35 mandatos de busca e apreensão em São Paulo, Pará e Distrito Federal. A polícia não identificou os alvos da operação de acordo com as regras da corporação, mas 3 fontes com conhecimento da ação informaram sobre condição de anonimato que Salles está entre os alvos. Ixi, rapaz, esses jornalistas são danados para saber de informação, hein? Eu já não gosto muito desse ministro, eu já falo para vocês desde quando lá para trás. Para vocês verem como é que médium é bom, né? Eu falei, esse ministro da saúde que tá novo, ele é bom. Você pode ver que ninguém fala dele. Eu falo do Paulinho que não vira e mexe, acontece alguma coisa. O dólar estourou, a inflação chegou, a coisa aconteceu. E aí chega o negócio do meio ambiente e fala, cara, eu não sinto que o cara ama a natureza, tá, não sei o quê. Os caras, mas... É uma versão, gente, de médium, de mediunidade. Eu, como médium, eu falo. Não é que eu, especialista, eu não tenho bola de cristal. Às vezes o espírito fala, eu repasso, é uma revelação. E às vezes a gente tem aquela intuição, aquele sentimento, aquela energia. Então a gente pega e também repassa, porque a mediunidade é isso. Aí os outros médiuns cruzam as informações com o sentimento e falam, isso sim, professor, isso não, isso talvez, isso mais ou menos. É assim que funciona, não tem como fugir. A banda toca desse jeito, vai fazer o quê? Então, olha,
Se tava faltando alguma coisa para feder um pouquinho mais, tá começando. Mas tem um lado bom, sabe o que é? Se descobrir que realmente tá fazendo coisa errada, pronto. Era ele que tava fazendo, coloca, aí vira boi de piranha, né? Vira o, como chama, que pega para Cristo lá, que é o, como chama, eu esqueci até o termo que o pessoal usa no linguagem popular. Usa o cara para Cristo, né? Como é que se diz, né? Fez, agora bota tudo a culpa nele. Tudo que aconteceu lá para trás, não sei o que, fala que foi tudo ele. É normalmente isso que acontece, né? Fazer o quê? Espero que não. Gente, jamais a verdade absoluta, que Deus nos abençoe e segure os cintos, porque eu acho que ainda a turbulência não acabou. Jamais a verdade absoluta, namastê.